Brasil ia pegar fogo muito antes de chegar esse momento. E o Congresso teve a coragem de enfrentar o desafio e os resultados já estão vindo. A taxa de risco do Brasil está no menor nível da história. Os juros já estão começando a descer. A economia já gerou mais emprego nesses primeiros 6, 7 meses do que nos últimos 5, 6 anos. Já é o menor déficit dos últimos 5, 6 anos. A sessão onerosa estava parada há 5 anos, graças à atuação de vários órgãos nos ajudando, TCU, Câmara, todo mundo conversando a respeito, está em andamento, pode sair aqui a qualquer momento. E são mais 100 bilhões de reais. Desentupimos um problema que estava travancando a exploração de petróleo no Brasil. Na hora que esse petróleo sai, nós poderíamos ter zerado, entre aspas, o déficit da União. Pegamos aí 100 bilhões para nós, União, sem fazer acordo com o Congresso, porque precisamos da autorização do Congresso para furar o teto apenas para transferir recursos para estados e municípios. Se não tivesse que fazer essa transferência, ficasse com 100% dos recursos, não precisaríamos vir aqui. Pegava 100 bilhões, pegava mais 16, 18 aí da Eletrobras, por exemplo, e estava zerado o déficit esse ano. Mas não, nós estamos investindo exatamente numa construção conjunta, com estados, municípios, todos os poderes da União. Anunciar a presença do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a quem eu convido para fazer parte aqui da nossa mesa. Agora os problemas acabaram. Deixa ele sentar aqui, ó. Senta você aqui, Rodrigo. Deixa ele sentar aqui. Rodrigo, senta aqui. Eu vou ter que sair depois. Senta aqui. Então, com a sessão onerosa, preferimos investir em compartilhar recursos com estados e municípios. Que adianta, a União está zerada e estados e municípios em frangalhos financeiros, enfrentando um problema ali na frente. Preferimos construir a solução juntos. A MP do saneamento está em andamento. O choque da energia barata, quebrando 2 monopólios, no refino do gás e na distribuição do gás. Fizemos o acordo Mercosul, União Europeia, área de livre comércio da Europa, com Suíça, Noruega, Suécia. Agora, livre comércio em automóveis com Argentina e México, negociando no momento com Canadá, Coreia, Singapura. A economia já está se movendo. Isso leva um tempo, mas ela já começou a se mover. Os resultados já estão vindo acima dos esperados, nas receitas, nos impostos. Agora, continuamos com o desafio do dinheiro carimbado. E esse dinheiro carimbado esvaziou as atribuições da classe política. Porque um dinheiro que foi carimbado por uma geração de constituintes de 30 anos atrás está comandando os destinos da República Brasileira. Nós hoje somos geridos, dizia o Mansueto, experiente secretário do Tesouro nosso, a República Federativa do Brasil hoje é gerida por um software. Tem um programinha que manda o dinheiro sair em determinada proporção, e em 96% do dinheiro tudo carimbado, e aí fica ali 4% do dinheiro do lado para a classe política decidir. Isso é uma inversão completa de valores. Uma democracia madura assume os orçamentos públicos. O Congresso assume a condução dos orçamentos públicos. Então, esse nosso Conselho Fiscal da República, na verdade, é um passo inicial do Pacto Federativo. Ele logo depois vem com contribuições conjuntas. Eu dizia aqui, a contribuição tem sido extraordinária da Câmara de Deputados e do Senado. Então, já tem uma emenda do deputado Pedro Paulo que dispara gatilhos. Nós precisamos desses gatilhos. Então, coisas que nós estávamos escrevendo de um lado, de repente a gente descobre já também sendo produzida pela Câmara. De outro lado, nós pensando na desvinculação dos fundos, estava a senadora Cátia Abreu já desvinculando 3 ou 4 fundos para poder acelerar o dinheiro em outra direção. Então nós vamos construir isso juntos.
Nós vamos construir isso juntos. Nós vamos mandar a proposta, já está bastante avançada. Assim que a senadora chegou aí, acabei de falar da senhora, senadora. Não, eu vou falar pouco. Eu vou falar pouco. Eu vou falar pouco. Não, eu falei bem que a senhora já está de olho na desvinculação de 3 ou 4 fundos e depois a gente fazer o que tem que ser feito e lá na frente. E eu dizia justamente o seguinte: nós juntos temos que avaliar esses 280 fundos. Nós temos que avaliar quais dessas despesas que estão carimbadas merecem seguir indexadas. Por exemplo, o salário mínimo, o presidente já falou, esse tem que seguir indexado. Ok. De repente, educação básica. Vamos seguir com isso também. De repente, saúde preventiva. Sim. A outra, vamos conversar a respeito. Então, um Congresso, na verdade, tem que assumir o controle orçamentário da República. E esse é o nosso desafio. Nós vamos estar encaminhando assim que for devolvida a reforma da Previdência. A reforma da Previdência saindo do Senado, entra o Pacto Federativo no Senado, isso numa arquitetura política construída pelo nosso presidente da Câmara, pelo nosso presidente do Senado, pela nossa equipe, pelo nosso governo, e na ideia de construir essa solução juntos. Então, eu vou passar os números agora para a nossa turma. A síntese é muito simples. Como o dinheiro carimbado, o piso está carimbado e sobe sem parar, é como se nós conversássemos aqui, a cada 5 minutos o piso sobe 1 metro. Mais 5 minutos o piso sobe 1 metro. Daqui a pouco está todo mundo esmagado aqui no teto. Alguns sugerem, vamos furar o teto. E eu só diria o seguinte, furar o teto é o que nós fizemos nos últimos 40 anos. Nós furamos o teto. Nós fomos para a hiperinflação porque nós furamos o teto, nós fomos para a moratória externa porque furamos o teto, nós fomos para a recessão porque furamos o teto, nós fomos para os maiores juros do mundo e os mais elevados impostos do mundo porque nós furamos o teto. Então, não está no teto a coisa. Está em quebrar o piso, está em recuperar o controle sobre as despesas. Desde o prefeito, passando pelo governador, passando pelos deputados que têm que ter a condição de assumir os orçamentos públicos. E não disputar migalhas de 3%, 4% do orçamento ali no canto. Se teve 1 milhão, 2 milhões de votos, você tem que vir aqui e dizer como é que a política pública tem que funcionar e para onde esse dinheiro tem que ir. Então, nós estamos desenhando isso há algum tempo e temos visto que essa construção é conjunta, cada vez que conversamos com senadores, com prefeitos, com o TCU, com o Supremo, com o presidente da Câmara. Nós temos visto que é perfeitamente convergente isso. Então, ao contrário dessa versão de que estamos numa crise dramática, etc., não é o que eu estou vendo. O que eu estou vendo é uma democracia definindo seus limites, a demarcação de território de poderes independentes. Se alguém abusa de um lado, o outro poder vem e empurra de volta. E esses limites estão sendo definidos num regime democrático vibrante que nós temos hoje aqui. E onde a participação do Congresso tem sido decisiva. Então, os nossos números vão entrar agora com o secretário Valderi, secretário especial da Fazenda, e a mensagem que fica é a seguinte: os senhores vão ver que esse orçamento desse ano, que vem, 2020, nós com uma extraordinária dificuldade, ele vai mostrar o número para vocês, nós tivemos esse ano, o déficit previsto estava em torno de 138, para o ano que vem 124, na verdade, ele está um pouco abaixo disso, nós estamos conseguindo resultados um pouco melhores. Mas as despesas que nós estamos programando, para esse ano estava em torno de 102, para o ano que vem elas estão em 89, 90, estão muito baixas. Então nós estamos desbloqueando, quebrando alguns pisos inteiramente constitucionais, desativando coisas que estão mesmo no nosso espaço para tomarmos esse tipo de providência. E vamos conseguir, pelo menos, manter o mesmo nível desse ano. Ou seja, foi um aperto esse ano, o ano que vem, esse mesmo nível de aperto no governo federal, em nós próprios. Nós estamos apertando nosso próprio cinto durante
o primeiro ano e agora o segundo ano. Estamos lá apertados nesse orçamento. Mas mostrando claramente que as previsões para frente, elas são dramáticas se não houver, e é para todo mundo, é para estados, municípios e governo federal, que ela é dramática se a classe política não recuperar o controle sobre esses orçamentos. E isso vai ser feito com esse pacto federativo. Tem várias dimensões. Uma delas é a própria reforma tributária. Como é que nós arrecadamos os recursos da União? A segunda é para onde vai esse dinheiro, que é o mais Brasil e menos Brasília. Nós vamos crescer levando os recursos onde o povo está. Saúde, educação, saneamento, lá embaixo. Quem tem poder decisório de alocar é um ministro ou é o Congresso? É o Congresso. Então o Congresso é que tem que decidir sobre quanto desse dinheiro desce para o setor A, para o setor B, para o setor C. Nós podemos fazer as simulações iniciais, as nossas sugestões, mas o Congresso é que vai calibrar essas decisões. E a reforma administrativa é outra dimensão nossa. Nós temos que ver que essas despesas têm crescido descontroladamente e, principalmente, no próprio setor público. No próprio setor público, elas cresceram descontroladamente. Alguém que está entrando na força de trabalho no setor público já entra com um salário que está muito próximo do final da carreira. Então, é muito comum você ver um sujeito experiente, como o Mansueto, e aí um jovem que entrou há 5 anos e a distância é menos de 15% entre o salário de um e outro, o que está errado. Nós vamos perder os profissionais mais experientes, eles vão embora. Então, nós temos que reclassificar cargos, é uma reforma importante, também já está sendo planejada. Então, nós vamos fazer essa parte. Agora, consideramos indispensável, incontornável a ação decisiva do Congresso nesse pacto federativo, reassumindo o controle sobre os orçamentos públicos. Então, nós vamos ver aqui um cenário de penúria e dificuldades, que é o cenário que o nosso secretário vai mostrar, mas eu acho que o que nós vamos ver em 1 ou 2 anos é um cenário bastante diferente, inclusive já com uma economia animada, ativada e em recuperação de crescimento. Obrigado.